Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia, que bom ter você aqui sintonizado conosco em mais um programa Conexão. E você sabia que as montanhas capixabas estão produzindo um azeite que vem conquistando o reconhecimento mundo afora? Produzir azeite de oliva no Espírito Santo ainda é uma atividade relativamente nova, cercada de desafios, descobertas e também de muitas possibilidades. E é justamente daqui que vem o Azeite Altoé, uma marca que tem levado o nome das montanhas capixabas para alguns dos mais importantes concursos internacionais de olivicultura. E os resultados impressionam. Com 2 medalhas de ouro conquistadas recentemente na Itália, o Azeite Altoé chegou à marca de 11 medalhas internacionais, somando premiações em concursos realizados na Turquia, Inglaterra, Japão e Itália. Uma trajetória que coloca o produto capixaba entre os azeites brasileiros reconhecidos no cenário mundial e mantém o Altoé como o único azeite do Espírito Santo premiado em concursos internacionais de grande relevância. Mas o que existe por trás de um azeite premiado? Como é cultivar oliveiras e produzir azeite nas montanhas capixabas? Quais são os desafios desse mercado e o que tantas premiações representam para a marca e para a olivicultura do Espírito Santo? É sobre isso tudo que vamos conversar hoje com Leonardo Altoé, que é o produtor do Azeite Altoé. Leonardo, que bom ter você aqui na Rádio FMZ, seja bem-vindo ao programa Conexão, bom dia. Obrigado pelo convite, a gente batalhou bastante para acertar as datas, né? Foi. E finalmente aconteceu, estou muito feliz de estar aqui na minha cidade falando sobre o meu projeto. E a você, ouvinte, fique com a gente porque a nossa conversa de hoje promete ser saborosa e premiada. O programa Conexão está começando. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje vamos falar sobre o Azeite Altoé. E para conversar conosco sobre isso, recebemos aqui o Leonardo Brioschi Altoé, que é o produtor do Azeite Altoé. Léo, vamos começar a falar então da produção desse azeite Altoé, né? Onde que ocorre a produção das azeitonas? Você diz a fruta ou o azeite? A fruta, né? A matéria-prima que vai resultar nesse azeite. Sim, é num sítio em Afonso Cláudio. Fica em Alto Santa Joana, Afonso Cláudio. Fica bem na divisa de Santa Maria com Afonso Cláudio. Mas é importante dizer que a gente tem uma gama de proprietários aqui nas montanhas, ótimos proprietários, e todas as nossas azeitonas não quer dizer que são 100% nossas. A gente também adquire de terceiros produtores que não querem passar pelo dor de cabeça e dificuldade que é fazer o azeite e vendê-lo, né? Então nós compramos também as azeitonas aqui nessa região montanhosa. Muito bem. E lá onde que vocês produzem, você me disse antes da gente iniciar o programa que a escolha daquele local foi devido à altitude, né? Isso beneficia a azeitona? Sim, assim, não é que beneficia, é um dos principais requisitos, né? Porque a azeitona, se ela não acumular uma quantidade grande de frio ali, ela não vai dar nem flor. Então, assim, quando eu fui comprar o sítio, eu pesquisei muitos meses pesquisando, e eu tinha que encontrar uma área que na minha cabeça tinha que ser acima de 1.100 metros e que podia cabesse na minha condição financeira da época. Então eu achei esse local, ele era uma área abandonada, acima de 1.100 metros. E o que isso quer dizer? Que vai ser certeiro que vai dar azeitona lá? Não. Mas as chances de ter frio é muito maior. Então deu certo. Lá realmente é um local propício para azeitonas, faz bastante frio. E assim, foi uma sorte também, porque hoje em dia, se alguém me perguntar como escolher o local, eu falaria diferente, eu não faria igual eu fiz. Falaria, olha gente, acima de 1.100 metros a chance de ter frio é maior, mas não garante nada. Não é certeza que vai ter.
Então você instale uma anteninha lá, uma coisa que capte a temperatura de todos os dias, e depois de um ano você vai ver a quantidade de frio que fez. E assim é mais certeiro do que você tentar a sorte igual eu fiz. Depois das azeitonas produzidas, Léo, onde que ocorre aí o processamento do azeite? Então, nós temos uma associação que fica em Santa Teresa, né? Nas outras 2 anos anteriores, quando a gente fez uns testes assim com uma quantidade muito pequenininha, né? Até o ano passado ganhou um prêmio lá na Turquia. Foi lá em Santa Teresa que nós beneficiamos, né? Fizemos o processo do azeite. Agora, esse ano, como a quantidade foi muito maior, assim, exponencialmente maior, eu tinha que fazer essa ida para a fábrica muitas vezes por dia, 3, 4 vezes. Então, se eu fizesse isso em Santa Teresa, eu não ia conseguir fazer isso 3, 4 vezes por dia, no máximo uma por dia. Então, esse ano nós fizemos uma parceria aqui com os irmãos Petles, né, do abacate, e fizemos aqui. Tem outras fábricas também ali em São Paulinho, mas nós optamos aqui pelos Petles aqui. Então hoje o seu azeite ele é processado aqui em Venda Nova, né? Exatamente. Muito bem. E Léo, você já tem alguns números de qual que é a produção anual? Não, isso ainda é muito difícil dizer. Por quê? O que se adotava até então aqui no Espírito Santo eram estatísticas de outros estados, principalmente da Serra da Mantiqueira em Minas Gerais. E a gente percebeu que não há parâmetro entre os 2 estados. Nós temos que ter a nossa própria estatística. As azeitonas, apesar de as minhas estarem com 7 para 8 anos, elas são muito jovens ainda. Isso parece uma eternidade na nossa cabeça, né? Mas para as azeitonas isso é um neném, é um bebezinho ainda. Então, assim, é difícil dizer. Não temos embasamento estatístico para dizer uma produção, qual é esperado, é muito difícil. Isso a gente precisa de mais um tempo para ter essa resposta mais certa. Então, assim, mesmo com toda essa repercussão que o seu azeite já teve, ainda é um processo inicial, né? Em idade, muito. Assim, da plantação, né? Não, nesse prêmio que eu fui na Itália agora receber, por acaso o cara chamou alguns lá em cima do palco e me deu o microfone para falar assim do nada, né? Não tava esperando. E aí eu falei com eles, olha gente, as minhas azeitonas ela tem só 7 anos. E você olhava pro lado assim, aquelas aves de sei lá quantos séculos, sabe? Eles estão acostumados com isso. 7 anos para eles isso é nada, né? Para nós é muito, porque nós não conseguimos ter uma cultura, entender, cara, quem vai investir dinheiro para ficar 7 anos esperando? Pode ser que seja mais que 7. Qual que é o período da safra, Léo? Isso depende um pouquinho da quantidade de frio que vai ter, mas assim, pode ser ali que final de fevereiro até meados de abril, eu acho que é um período bom. Após abril, maio ali, já as azeitonas ficam muito maduras, e isso influencia também na qualidade do azeite, né? Então é melhor você conseguir tentar colher elas antes de elas madurarem muito. E Léo, as azeitonas é uma variedade única que você cultiva ou são várias? As azeitonas existem no mundo mais de 2, 3 mil tipos de variedades diferentes, né? Cada uma apropriada para o clima dela. Nós aqui no Espírito Santo e no Brasil no geral, mas aqui no Espírito Santo principalmente, nós aplicamos 4 variedades específicas, que são a Arbequina, a Arbosana, são espanholas, a Coroneik, que é grega, e a Grápula, que é italiana. Essas 4, elas são mais propícias aqui porque elas precisam de menos frio. Não é que elas não precisam de frio, elas precisam de menos. Outras variedades no Rio Grande do Sul, já percebi que não se aplicam aqui. Que nesses anos eu tenho testado outras variedades, e aqui realmente a gente precisa de variedade. Essas 4, as outras elas precisam de mais frio para produzir. Em outros estados, como o Rio, principalmente o Rio Grande do Sul, consegue-se produzir elas. Muito bem. E como que ocorre a colheita, Léo? É manual? Já tem máquinas envolvidas? Como é que funciona? Então, é bem parecido com o café. Esse ano, assim, eu até mandei uma mensagem para a rádio pedindo para colaboradores, pessoas para ajudarem, porque a gente tinha uma demanda muito grande, um espaço de tempo muito curto e muita coisa para colher. E assim, na Europa, as pessoas, é muito difícil você ver as pessoas usando o manual mesmo, aquela mãozinha de café, né, que a gente conhece bem aqui. Aquela roçadeira com a mãozinha de café que vibra.
Por quê? Porque lá ele tem os maquinários, as terras planas, eles plantam no espaçamento, então vem a máquina lá e faz isso. Aqui nós não vamos ter essa opção por conta da nossa geografia, os terrenos são... tem morros, né? Muito morro, então assim, inviável para uma máquina. Então a gente tem que usar o que pode, e são essas derriçadeiras ou colhedoras que são a mesma função da de café, que vibra lá no galho da azeitona e vai derrubando elas. E embaixo, claro, tem uma lona, todo cuidado para não ter contato com o solo, para não ter contato com outros parasitas, outras coisas que estejam em volta, né? Porque isso influencia depois. A colheita, ela dura muito tempo ou ela é mais rápida? Não, a colheita ela tem que ser muito rápida. Quanto mais rápido, melhor. Aliás, assim, por isso que eu falei, no espaço ali de um mês e meio, a gente tem que colher tudo. Não importa quanto seja. Tem que colher tudo. Porque depois disso, a azeitona fica muito madura. Aí a acidez dela influencia na acidez, o gosto muda, o cheiro muda, o azeite fica muito diferente. Ele perde as propriedades que fazem dele ser diferente, entendeu? Então, assim, não é aconselhável passar muito tempo. Estamos conversando com Leonardo Brioski Altué, contando um pouco sobre a produção do azeite Altué. Nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com Conexão aqui na Rádio FMZ, estamos conversando sobre o azeite Altué. E para falar sobre isso, recebemos aqui o produtor, Leonardo Brioski Altué. Léo, no bloco anterior nós falamos um pouco da safra, um pouco dos cuidados, do plantio. Agora a gente parte para falar sobre a qualidade do azeite. Quais os critérios que o Altué adota para garantir a sua qualidade? Primeiramente, eu enviei para fazer teste de laboratório, né? Para ter toda aquela tabela nutricional que existe lá no rótulo, para saber a acidez principalmente. Então, assim, a primeira prova é esse documento que eu tenho, que a empresa afirmou, olha, isso aqui tem tantos por cento, né? No caso foi 0,12% de acidez, muito baixo. E os concursos, ele é um complemento, porque a gente fala assim, essa acidez ela classifica como extra virgem, mas não é só isso que classifica um azeite como extra virgem. Você tem toda a parte sensorial, que tem o cheiro, o gosto, e aí é um complemento a esses concursos. Aí ele realmente fala assim, cara, isso aqui realmente é um azeite extra virgem genuíno, porque ele passa ali pelo teste de cheiro, né? Eles veem se tiver algum defeito, eles conseguem entender. O gosto, principalmente, eles conseguem entender se tiver defeito. E essas duas, é um teste laboratorial e essa análise por algum profissional, né? Um sommelier de azeite. E parte também, né? A seleção também é muito rigorosa, né? Ah, sim. Você tem que ter um tratamento pré-florada, depois com fruto, e depois com fruto ainda você tem que fazer você tem que continuar mantendo essas pulverizações, digamos assim, né? Para você manter a qualidade do fruto. Porque a azeitona é igual a qualquer outra fruta. Se você não conseguir jogar alguma coisinha ali para evitar a doença, ela vai ter doença. E isso, obviamente, vai influenciar na qualidade do azeite. Então, sim, a qualidade do azeite começa muito antes da fruta em si. E aí, depois que você colheu a fruta, qual é o próximo passo? Ir o mais rápido possível e processar isso em algum lugar. Quanto menos tempo, menos chance das azeitonas se oxidarem e piorarem a acidez. E o gosto e o cheiro. Então, azeitona azeitona, a frutinha, e depois, quando você colhe ela, você tem que ir direto para a fábrica. Muito bem. Quanto tempo leva assim para o azeite então ficar pronto? 1 hora. Depende da marcha, 1 hora, não precisa mais que isso. Porque é muito fácil, o extra virgem, ele nada mais do que um suco da fruta. Então é o suco da azeitona. Ali não tem tratamento químico, não tem nada. É a própria calda da fruta. Então é muito rápido. Você colocou ali, se você quiser filtrar, é um passo a mais. Se você não quiser filtrar, você pode colocar na sua garrafinha, levar para casa e pronto, tá pronto. E já tá pronto para consumir ali. Sim, é fantástico na verdade. Eu gosto mais dele não filtrado do que o filtrado. Então, se ele sair ali da maquininha, para mim é o melhor momento. E já está pronto para o consumo, né? Muito pronto. E, Léo, como que o clima do Espírito Santo contribui para a produção do azeite?
Na verdade, o Espírito Santo ele está numa berlinda muito perigosa. O ano que fizer frio, a gente vai ter colheita. E o ano, igual ao ano passado, os 2 últimos anos anteriores, 2023 e 2024, foram os 2 anos mais quentes da história, né? Não foi do Brasil nem do Espírito Santo, foi da história. Sim. Então isso influenciou muito no Espírito Santo, porque não houve produção. Nada, praticamente. Um pouquinho aqui, 300, 500 quilos, a gente não considera nada. Então nós estamos num linear muito perigoso entre ter e não ter frio, dependendo do ano. Sabe? Então sem frio você não vai ter florada e não vai ter azeitona. Então esse paralelo assim entre o terroir, eu acho que ainda a gente precisa de mais tempo também para saber se vai realmente existir alguma coisa diferente. Aquela região produz um azeite da variedade tal melhor. Essa região aqui produz essa variedade. A gente precisa de mais tempo para isso. Com certeza. Neste ano a colheita ela já aconteceu? Sim. 2026? Sim, 2026 já aconteceu entre fevereiro e abril. Né? Finalzinho de fevereiro e meio de abril ocorreu a nossa colheita. E você, assim, como nós estamos falando de clima, você acha que o clima deste ano ele favoreceu mais do que 2024, 2025? Não, na verdade foi 24, 25 que a gente colheu 26. É isso aí. Na verdade é o frio de 25 com a azeitona de 26, né? Ah, sim, perfeito. Então o frio desse ano vai ser a colheita de 27. De 27. Assim, não, eu acho que ainda não. Ainda tá faltando. O ano passado foi melhor de frio. Algumas áreas estão dentro do esperado, mas assim, não é muito. A minha tá dentro do esperado, mas ainda precisa do mês de agosto todo acumulando frio. A gente tá agora com um problema de clima do El Niño, né? Que tem influenciado negativamente, né? A gente começou muito bem, começou fazendo um frio, parecia que ia ser um ano, né? E aí foi diminuindo. Julho teve, como eu faço essa marcação há 5, 6 anos, eu vejo os meses, todos os anos eu acompanho, né? Eu faço essa comparação. E eu vi que esse ano realmente fez o mês de julho, que costuma acumular mais, ele fez metade do frio do ano passado, por exemplo. Menos frio mesmo esse mês, né? Deixa eu colocar um detalhe, quando a gente fala assim, mais frio, menos frio, é importante colocar um parâmetro nisso, mas como assim mais e menos, né? É importante a gente entender que esse frio ele precisa ser a menos de 12 graus. Então a planta precisa de acumular 400, 500 horas abaixo de 12 graus. Essa é a nossa estatística para o Espírito Santo, é mais ou menos isso aí. Tá bom? Então é o tempo que ela fica exposta a esse frio, né? A essa temperatura, né? Exatamente. Depois, né, colheita, processamento, o azeite está pronto. Onde que a gente encontra o azeite Alto-É, Léo? Então, nossa produção esse ano foi muito, muito grande, perto do que foi os anos anteriores, né? Mas assim, a gente ainda não está em vários pontos comerciais. Esse ano, como a parte financeira não pôde nos dar uma liberdade de vendas, assim, nós fazemos a venda ainda pelo Instagram e pelo WhatsApp. E temos alguns parceiros que fazem essa venda do azeite, as coisas pontuais. Aqui em Pedra Azul, em Vitória, temos 2 também, grandes parceiros, né? Léo, é possível mensurar por litros? Quantos litros foram produzidos? Sim, a média deu mais ou menos ali uns 9%, né? O que isso significa? Cada 10 quilos, 900 ml, né? A média assim, o nosso target, quer dizer, o ponto que a gente quer atingir sempre é 10%, que é o que a gente aprende na literatura, né? Mas esse 10% a gente já entendeu também que ele precisa das azeitonas muito maduras para ela ter mais caldo. Então o rendimento é maior. Então, para o próximo ano eu vou fazer elas mais verdes e o rendimento vai ser muito menor. Então vamos calcular aí que vai ser assim, para cada 10 quilos vai ficar entre 7% e 8%, ou seja, 700 ou 800 ml. Para 27 vai ser isso. E atualmente, Léo, qual que é o posicionamento de mercado do azeite Alto-É? Então, nosso posicionamento eu acho que é o mesmo de todos os outros produtores brasileiros que estão aí, né? Outros vários há muitos anos já aí, né? Muitos anos não, mas assim, há muito mais tempo que eu, que é um mercado mais exigente, mais sofisticado mesmo, né? É um premium que a gente fala, né? Um segmento premium que está ali do lado de cafés
com notas altíssimas, com valores mais altos. Então o azeite também extra virgem, não só o meu como outros no Brasil, eles acabam entrando nesse mercado uma questão mesmo de exigências mesmo do público, né? Estamos conversando com Leonardo Brioski Altué, contando um pouco sobre a produção do azeite Altué. Nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Nosso tema hoje é o azeite Altué e para falar sobre isso recebemos o produtor desse azeite, que é o Leonardo Brioski Altué. Leonardo, nós já falamos sobre safra, sobre qualidade do azeite e agora a gente fala um pouquinho sobre o consumidor. O Espírito Santo ainda a gente pode dizer que está engatinhando no consumo de azeite. O Altué pretende contribuir para a ampliação da cultura do consumo do azeite aqui no estado? Ah, sim, isso eu estou vendo agora como isso é importante, né? Porque é muito difícil você produzir azeitona, mas eu tenho falado para as pessoas agora que é muito mais difícil vender o azeite. E aqui no estado é mais difícil ainda, porque como eu sou o primeiro, os capixabas não conseguem entender, quer dizer, não é que eles conseguem, a gente não tem acesso às informações, né? Por que o azeite extra virgem, ele tem que ter certos parâmetros como sensoriais, degustativos, tem que atender a questões de acidez, isso tudo propicia um valor mais alto do produto. Então esse e principalmente a qualidade de vida que a pessoa tem quando consome um azeite, realmente azeite de verdade, né? Isso, as principais áreas produtoras do mundo, você vê o nível, a idade da população, é impressionante. É uma cultura muito jovem aqui no estado. No Brasil é jovem, mas aqui no estado é talvez o estado mais jovem assim a produzir. Então a população também não tem conhecimento ainda né? E esse é um trabalhinho de formiga que eu e outros que vão vir ainda vamos ter que fazer para os capixabas conhecerem melhor, entenderem, né, todas as métricas que estão envolvidas nessa questão. E entender até do valor do azeite, né, de todo o trabalho, de todo o cuidado que é feito para você chegar a essa qualidade e oferecer esse produto, não é? Sim, isso é importante dizer, né, porque não é só a dificuldade que a gente tem de clima, de venda, não, mas é a dificuldade de você conseguir fazer aquilo lá gerar fruto. É muito difícil. O Espírito Santo, infelizmente, a gente teve muitas tentativas que não deram certo nas azeitonas. Vários motivos, doenças, áreas que não tinha frio suficiente, área que pragas pegaram e devastaram. Então, assim, são vários exemplos que eliminaram vários produtores mesmo, assim. Então isso acaba impactando no valor do final do produto também, né? Uhum. E Léo, a gente já vai caminhando para o encerramento, agora a gente fala da parte boa, né? Essas premiações que vocês receberam foram assim premiações internacionais, né? Como Sim. que foi esse histórico já de premiações que o Azeite Altué recebeu? Isso é fantástico, cara. Assim, o ano passado, como foi... O ano passado, 2025, foi o frio de 2024. Aí, 24 foi o segundo ano mais quente da história, ou seja, não teve frio. A gente colheu em 25 um pouquinho só, porque a pessoa que me presta consultoria falou assim, cara, colhe lá um pouquinho e vamos mandar para um concurso para ver o que dá. Tá bom, vamos. Colhemos, fizemos lá em Santa Teresa, era uma quantidade de 500 quilos, né? Muito pouco que a gente colheu, mas deu para fazer o azeite. E já naquele ano, a gente, sem assim, seguir rigorosamente os processos que devem ser seguidos, conseguiu ganhar as medalhas de ouro, né? Então falou assim, opa, isso tá bom, né? Vamos... Então esse ano a gente falou assim, não, agora vamos fazer melhor ainda. E esse primeiro prêmio foi na Turquia, não é? Foi na Turquia. E esse ano a gente falou assim, não, agora vamos fazer melhor. Vamos fazer o que a gente fez ano passado e vamos melhorar para resultados, para ver quais são os resultados. E assim, e aí o primeiro que veio já é a Turquia também, porque ela vem muito próxima à nossa produção, né? Então assim, o concurso da Turquia acontece justamente na hora que a gente está colhendo. Então o azeite vai muito fresco para lá. E isso influencia ali na qualidade, né?
E ali a gente ganhou a medalha mais alta, que é de Platinum, né? Isso é uma categoria acima da de ouro ainda. E aí depois de lá veio Londres, Japão e finalmente na Itália. Todos eles a gente conseguiu ganhar uma medalha. E esse último você foi receber na Itália, né? Fui. Eu falei, cara, se a gente ganhar falei com minha mulher, olha, Érica, se a gente ganhar, nós vamos lá. Não importa, a gente vai ter que ir, porque a Itália é a minha herança, é da minha família, né? De onde eles vieram. Então, assim, pra mim isso é muito significativo. E quando o italiano me chamou no palco lá pra falar, eu acabei falando isso. Falei, olha, meu pai falou que antes de sair do Brasil, vai lá e agradece eles, porque eles mandaram um deles pra cá e hoje você tá voltando pra entregar o prêmio. Então, enfim, é muito, muito gratificante, foi muito... Não sei dizer, não sei explicar exatamente o que eu sentia naquele momento. A gente lembra do Ângelo Altué, né, que foi o imigrante que chegou, né, aqui em Venda Nova, um dos primeiros, o primeiro, né, dessa região aqui da sede de Venda Nova, e gerações depois você volta para receber esse prêmio lá na terra natal. É muito significativo, né? Muito. Poxa, eu quero voltar lá de novo. Eu falei com o italiano, com o organizador Alberto, eu falei, eu vou voltar aqui, mas uma categoria acima. Eu quero ganhar o destaque um dia. E quando eu voltar aqui vai ser para isso. Então, assim, isso tudo é fator motivador para continuar e melhorar ainda, né, Léo? Claro, não, a gente tem... Nossa, dá para fazer muito melhor. Muito, assim, todos os processos que eu faço parte, que outras pessoas fazem, a gente tem como melhorar tudo. Então, assim, se o azeite ficou bom, ele tem condições de ser ótimo. Tem muitas e muitas coisas que a gente pode melhorar. E eu sei exatamente onde cada uma delas. Infelizmente, eu não consigo fazer todas agora. Mas a ideia é de que cada ano eu possa estar um pouquinho melhor. E daqui 10 anos, quem sabe, estar no topo ali, junto com outros brasileiros que são realmente, assim... Os azeites brasileiros estão ganhando o mundo, ganhando prêmios importantíssimos no mundo. Eu não vejo eles como concorrentes. Eles são pioneiros e merecem o reconhecimento que eles estão tendo. E você caminhando para alcançar eles. Espero, né? Um dia, quem sabe. Muito bom. Então, Léo, quem quer saber um pouquinho mais da sua história e ir acompanhando a produção, vê inclusive os registros, né, dessas premiações, como acessar? Podem entrar no Instagram, né, que é @azeitealtué. Lá vai ter, desde o início até agora, todos os passos. Tem um senhorzinho de 90 anos lá contando umas histórias bem legais, que é meu pai. Vale a pena dar uma passadinha lá. E, porventura, quem quiser adquirir, ali também é o caminho, não é? Sim, por Instagram, ele vai ter um link do WhatsApp que vai encaminhar para nossa venda e é só fazer o pedido. Muito bom, Léo. E para os próximos anos, quais são os objetivos aí do Azeite Altué? O que você está planejando? Já pode dar algum spoiler ou ainda não? Eu posso dar um spoiler que a qualidade vai estar superior. Isso com certeza absoluta. O ano que vem nosso azeite vai estar com a qualidade ainda maior. E para os próximos anos, os objetivos, assim, eu tenho alguns dificultadores. A minha região é muito longe, difícil acesso, não é uma área turística ainda, pelo menos. Então, assim, para receber turista lá é uma coisa meio que inviável. Eu não tenho a fábrica ainda, né? E isso também acaba limitando, né? E eu também não tenho um ponto físico de venda ainda. Todos esses 3 fatores, eles influenciam na pós-colheita, né, do azeite, que é a parte de venda, que na verdade você precisa dela para pagar todo o projeto. E eu quero sim ter isso em algum momento, mas não é minha prioridade agora. Eu vou ser um pouquinho diferente do que todo mundo faz e vou atacar algumas áreas específicas que aí sim é um segredinho para os próximos capítulos. Tá? Em 2027 a gente vai ter alguma coisa já e assim, programando do ano a ano. Mas para 27 não vão ter alguma coisa já bacana aí, diferente. Vem novidade então, né? Diferente. Diferente. Muito bom. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco. E claro, agradecer ao nosso convidado, Léo. Parabéns aí por todo o seu trabalho na produção do Azeite Altué. Obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão.
Eu que agradeço, estava ansioso para vir aqui porque eu queria que fosse na minha cidade alguma coisa, né? Eu sou daqui, cresci aqui, não morei aqui minha vida toda, mas sou daqui e estou de volta aqui. Então, para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui com você e fazer parte do seu programa. E a você, ouvinte, continue sintonizado aqui na Rádio FMZ e lembrando que neste final de semana acontece a 6ª Rural Tours no Distrito Turístico de Pindobas, uma boa oportunidade para um programa em família. Não deixe de visitar. A gente volta a se encontrar no próximo final de semana. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.